Olá, eu vou falar de novo sobre este livro aqui, Pequenos Favores, Small Favors, lançado pela editora Melhoramentos em 2022, fez 3 anos que ele está no mercado e ele é um best-seller do The New York Times, com, sei lá, mais de 300 páginas, eu não lembro, tá? Mas ele é um livro relativamente grosso, existem muito mais grossos do que esse. Existem aqueles que são mais finos. Eu considero ele uma leitura bem rápida para ser feita. Eu achei uma história muito envolvente, empolgante. Ele é um horror, tá? Então quem não gosta tanto... não que eu seja exatamente uma pessoa que ame horror, mas eu gostei desse livro porque o horror dele é muito psicológico. Ele foca muito no psicológico da nossa querida protagonista, Larry Donig. E olhem essa capa, essa fofura. Ela me enganou, eu não achei que fosse um horror. E eu não conhecia essa autora antes disso, tá? Ela é amarela, com flores, com mel, com abelhas. Linda. E ela é muito temática, porque a nossa protagonista, a Larry Donig, vem de uma família de pictores. Ela é uma apicultora, o pai dela é um apicultor, e o avô dela foi um apicultor. Só que assim, ela mora em Amityville Falls, vilarejo pequeno, que todo mundo conhece todo mundo, no meio do nada. Literalmente tem uma floresta gigante que cerca esse povo e tem uns sinos que basicamente ninguém se atreve a passar desses sinos porque tem toda uma lenda de que coisas ruins acontecem. E quando eles são obrigados a passar, porque em Amityville Falls e o lugar em que eles pegam suprimentos que eles não são capazes de produzir, existe aquela floresta, eles sempre vão em um grupo com mais de 1 ou 2 pessoas. Só que uma dessas expedições dá errado, tipo, muito errado, as pessoas que vão lá morrem. E a partir de então, muitos acontecimentos que vão desde pequenas coisas, como um instrumento que o pessoal emprestou pro vizinho parecer quebrado depois do uso dele, e esse vizinho dizer que não foi ele que quebrou, até coisas grandes e muito mais inexplicáveis, elas acontecem e vai gerando aquele clima de tensão, porque ninguém sabe quem foi o culpado, e tá todo mundo apontando o dedo, e tem gente falando que, ai, mas eu vi um animal estranho, gigante, com olhos prateados, e a Larry Donig, que é quem foca mais o personagem, ela tá vendo toda a vida dela ser desconstruída, porque não basta as coisas loucas estar acontecendo, mas ela também tem que assumir como chefe de casa. Ela tá passando fome, morrendo de fome, vendo 2 irmãs também morrerem de fome, se sentindo traída pela melhor amiga, pelo irmão, estando apaixonada por um caçador desconhecido que apareceu lá pra temporada de caça. E são muitas coisas acontecendo dentro da cabeça dela e também fora da cabeça dela. E você vai ver isso ser construído, vai ver as conversas dela com o Albert Pris, que é o caçador interesse romântico dela, que eu amo as conversas. Vou pegar o livro e ler uma parte da sinopse dele. O que planeja fazer? Não sei, eu abriria mão de tu. Tenha cuidado com o que fala na calada da noite, Larry Donig. Não prometa nada de que possa se arrepender depois. Sim, trecho muito curto, porque eu não quero tirar a emoção de ler todo o resto. Por mais que eu já tenha dado alguns spoilers desse livro. Como eu disse, ele é muito interessante. E ele é uma releitura do Rumpelstiltskin. Então nós não temos só um demônio que tá ali causando intrigas porque ele pode é mal. E tipo, é ele o culpado.
foi o demônio que matou, foi o demônio que quebrou. Não. Ele é aquele demônio que recebe um outro nome nessa história, que vai fazer trocas, tá? Então, ele vai dar uma coisa para a pessoa, mas para isso ele precisa receber um pequeno favor. E este pequeno favor vai virar uma imensa bola de neve que vai causar muitos e muitos problemas. E isso gera uma reflexão não só nessa coisa de favores, mas o quanto pequenas coisas, pequenos hábitos são capazes de destruir ou de melhorar significantemente as nossas vidas. Pequenos segredos podem destruir relacionamentos porque eles abrem precedentes. E existem muitas reflexões que você pode tirar a partir de pequenos favores. Tanto nessa questão de insignificância, do micro pro macro, quanto eu não sei explicar. Essa questão de relevância. As coisas que são relevantes hoje nem sempre serão amanhã. Elas podem crescer, elas podem diminuir de relevância. E nós precisamos aprender a lidar com isso e a sobreviver à tensão. Porque na nossa vida não vai ter um demônio em si causador de todo mal, mas pessoas que nem sempre serão tão óbvias ou tão verdadeiras quanto nós inicialmente acreditamos. Então é isso. Eu espero ter conseguido fazer você ficar até o final desse vídeo. Por favor, comente se isso foi melhor ou pior que o meu anterior. Algum outro livro, série, filme que talvez seja interessante eu tentar fazer. Principalmente porque esse experimental, meus shorts não tem nada a ver com isso. Ou, sei lá, um like, uma inscrição, se isso for algo que você quer acompanhar esse desenvolvimento, principalmente porque eu tô tentando focar em edição, mais do que talvez só criar conteúdo, tanto que eu estou repetindo o mesmo vídeo de uma outra forma. Qualquer coisa, até a próxima!